Filipenses 1, versículo 27 até o final do capítulo, nós vamos ler, tá certo? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar então? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos diante da sua presença e nós queremos aqui, Senhor, primeiro te bendizer, dar graças ao Senhor, Pai, o fato de estarmos aqui, podermos, Senhor, nos reunir, mesmo que online, Senhor, podermos aprender através da tua palavra, Senhor. Nós te damos graça por isso, Senhor, e pedimos ao Senhor que nos auxilie, que nos ajude na ministração da tua palavra, Senhor, e na compreensão daquilo que vai ser ministrado. Que o teu Espírito seja conosco em todo esse processo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Olha só, querido, olha, eu vou só repetir aqui os tópicos da semana passada, tá? E aí eu vou para o último tópico que for faltando aqui, daí se tudo der certo eu já sigo para a ministração seguinte, tá bom? Nós fizemos uma pergunta, né, e é só isso que eu vou me ater hoje. Como podemos viver de maneira digna do Evangelho? Foi essa pergunta que nós fizemos a semana passada. E eu disse a vocês, viver de maneira digna é viver em conformidade com o Evangelho, é viver uma vida que seja condizente com o Evangelho, tá? Viver de acordo com aquilo que o Evangelho ensina, ou seja, toda a nossa conduta ela deve ser governada e determinada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Agora, como é que a gente vive de maneira digna do Evangelho? Primeiro eu falei, andando em unidade, tá? Nós ministramos sobre isso, falamos a respeito dessa questão, demos exemplos aqui, e eu falei aqui que o perigo que Paulo está tratando aqui é o perigo da gente fazer a obra de Deus mesmo estando dividido, mesmo estando rachado entre nós, entendeu? Onde há contendas, onde há disputas, é possível que o Evangelho seja realizado, seja pregado, mas, querido, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho num espírito de divisão partidário é algo assim muito temeroso e perigoso para a realidade da igreja, tá? O segundo, querido, segunda maneira de viver a segunda forma que a gente vive de maneira digna do Evangelho é lutando pela fé do Evangelho. Quando Paulo diz aqui, lutando juntos pela fé evangélica, a fé, eu disse a semana passada, a fé aqui não é algo subjetivo, do tipo assim, eu creio em Deus. Não é isso, tá? A fé aqui tem a ver com o conjunto, ou com um conjunto de doutrinas que definem aquilo que nós cremos, né? É mais ou menos assim, a base doutrinária da fé cristã, aquilo que sustenta a fé cristã, aquilo que é básico, né, basilar para a fé cristã. Citei aqui a vocês alguns exemplos disso, né? Citei aqui algumas doutrinas, como a doutrina a respeito de Deus, né? Lutar pela fé evangélica, é lutar para que se mantenha a doutrina correta a respeito de Deus. Portanto, cabe aí um conhecimento nosso, né, a respeito daquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus, entendeu? Então é quando nós lutamos por essa verdade a respeito de Deus, quando nós lutamos pela verdade a respeito do Espírito Santo, você vai perceber, algumas religiões ensinam que o Espírito Santo é uma espécie de força de Deus, tipo a energia, algo dessa natureza, entendeu? Quando você luta pela fé, você vai dizer, não, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, assim como Jesus Cristo é uma pessoa, né? E aí segue a argumentação a respeito da pessoa do Espírito Santo. Temos também a respeito de Jesus Cristo, a respeito da Bíblia, a respeito do pecado, do homem. Eu tive um professor no seminário, eu lembro demais dele, um amigo meu, né, muito querido, alguém, gente boa mesmo, mas que ele tinha um pensamento, por exemplo, diferente a respeito da Bíblia. Para ele, na concepção dele, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela
a Bíblia não é, ela contém a palavra de Deus. Para você perceber, né? São definições diferentes, querido. Uma coisa é eu crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, quando eu pego para ler, eu sei que ali é um livro inspirado e que tem autoridade. Mesmo que a sua narrativa, às vezes, seja uma narrativa de um texto de algum ímpio, mas está ali por alguma razão e Deus permitiu, Deus autorizou que estivesse, né? Quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, foi o que eu perguntei para ele. Então, professor, me diga aqui uma coisa. Como é que eu sei quais são as partes que contêm aqui a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus e o que não é? Como é que você faz essa separação? Né? Fica uma questão assim meio que confusa para o estudante, no meu caso lá no seminário. Né? A outra forma, querido, de viver à altura do Evangelho é vivendo sem medo dos adversários do Evangelho. Quando Paulo fala isso aqui, ele não está falando aqui dos judaizantes, dos cristãos judaizantes, né, daqueles líderes que se converteram ao cristianismo, mas mantiveram ali toda a questão histórica, cultural dos judeus, a lei, o sábado e tudo mais, entendeu? Esse povo, na sua maioria, ou parte deles, acreditavam que para que de fato alguém fosse salvo, ele tinha que manter, né, a circuncisão, manter os sábados, né? São chamados de cristãos judaizantes, de pregadores judaizantes. Não é esses inimigos aqui que Paulo está se referindo. Eles estão na carta, nós vamos tratar deles no capítulo 3, mas pelo contexto aqui do que nós estamos estudando, não são esses os inimigos, tá? Esses inimigos serão tratados depois. Também não são os inimigos internos, nós vamos já, se der tempo, nós vamos já começar a falar desses inimigos, e até é estranho chamar de inimigos, porque são duas senhoras crentes, mulheres de Deus, que por alguma razão entraram em conflito, entendeu? Mas que, pelo fato da confusão dela, da briga entre elas, está causando divisão, separando a igreja, a gente chama de inimigos internos, entendeu? Esses inimigos aqui são pessoas, são gentios. Quando Paulo cita eles, né? Paulo fala, eu vou até citar aqui o texto para a gente pegar, quando Paulo diz assim, olha, deixa eu pegar aqui o texto. Isso. Eu vou pegar aqui o texto. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a todos vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Então, provavelmente é disso que Paulo está falando aqui, entendeu? E essa luta que ele teve aqui foram com cidadãos romanos que moravam em Filipos, entendeu? E que acabaram prendendo ele lá. Então, eram gentios, não eram convertidos judaizantes, não eram gente da igreja, era gente de fora, entendeu? Que não tinha nada a ver com a religião em si. São esses inimigos e que Paulo diz, gente, olha só, viver à altura do evangelho, do cristianismo, é viver sem medo desses adversários. Eu citei aqui que nós deveríamos deixar de lado esses adversários, ainda que nos acusem, ainda que digam que sei lá, falem mal da gente, né, que critiquem aquilo que nós cremos. Nós temos inimigos mais terríveis, querido. Hoje, por exemplo, nós temos a filosofia com as suas teorias, eu falei disso, do paganismo e as suas muitas facetas idolátricas, né, a religiosidade e os seus muitos caminhos para Deus, o pseudo-cristianismo, esse aqui é mais perigoso ainda, e as suas promessas, porque esse povo veste a camisa de cristão, diz ser cristão, age como cristão, fala como cristão, mas pregam coisas diferentes e creem em coisas diferentes do cristianismo, tá? Por isso o pseudo-cristianismo. Então vamos lá. O último ponto, né? Como é que nós vivemos, ou podemos viver à altura do evangelho, estando disposto não apenas a crer em Jesus, mas a sofrer por ele. Veja, querido, isso é viver de maneira digna do evangelho. É estar disposto não apenas a crer. É fácil crer, de certa forma, mas a sofrer. Olha o que Paulo diz, irmãos, porque vos foi concedida, foi dado a vocês, né, a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Olha que palavra poderosa é essa, querido.
foi dado a nós, foi concedido a nós, a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Tá? Eu quero trabalhar isso com vocês. Primeiro, deixa eu te colocar uma coisa da seguinte forma, querido. Eu acredito que não haja nada mais antagônico, né, dessa mensagem moderna de apresentar o Evangelho como uma espécie de antídoto contra o sofrimento do que essas palavras de Paulo. Quando eu digo isso, querido, eu estou falando da seguinte forma. Hoje, a mensagem pregada em boa parte dos púlpitos brasileiros, ela é uma mensagem que sempre vem com uma espécie de... Assim, é como se o Evangelho ele tivesse uma única finalidade. Aliviar o sofrimento das pessoas. E isso, querido, é um equívoco. Ainda que o Evangelho produza esse efeito, né, é um equívoco, mas é um equívoco muito grande, anunciar o Evangelho como se ele tivesse apenas essa função, de trazer alívio, é uma espécie de remédio que nós tomamos contra as crises, as dificuldades da vida, o sofrimento da vida. Não é essa a intenção, querido. Sim, podemos usar o Evangelho dessa forma, ele tem esse poder, mas a proposta do Evangelho não é essa. Ouça mais uma vez o que Paulo diz, querido, porque foi dado a vocês a graça de padecer, de sofrer por causa de Cristo e não somente de crer nele. É isso que está sendo dito aqui. Você consegue entender, querido? Eu vou adiante nessa palavra, querido. Olha, preste atenção nessa palavra. Vos foi concedida a graça. No original grego, querido, a palavra aqui concedida, eu vou ler como está escrito, tá bom? Charizomai, é a palavra grega, charizomai. E significa, entre outras coisas, fazer um favor ou mostrar-se generoso. Olha, então eu vou traduzir esse texto de acordo com o original. Significa que Deus está fazendo o seguinte, olha, Deus está dando a nós, fazendo a nós um favor em permitir que nós soframos por amor de Cristo. É um favor que ele está fazendo. Ou posso dizer da seguinte forma, Deus está sendo generoso conosco em permitir que nós soframos por amor de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, querido. Na mente dele, sofrer por amor a Cristo era um privilégio muito grande, muito alto, entendeu? A ponto de ele usar uma palavra nesse sentido. A palavra tem um sentido de fazer um favor. Deus está fazendo um favor para mim e para você, permitindo que eu sofra por causa dele. Agora, querido, eu preciso ser honesto contigo, tá? É sofrer por causa de Cristo. Não é sofrer porque você cometeu um pecado. Não é sofrer porque você fez uma escolha errada. Não é sofrer porque você tomou uma decisão equivocada. Não é isso, irmãos, tá? Você precisa entender essa questão, tá bom? É sofrer por amor de Cristo. Então, o que é isso? Vou te dar um exemplo do que é sofrer por amor a Cristo. Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41. Lá está escrito assim: os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Açoitar aqui, eu falei isso a vocês na semana passada. Açoitar aqui, querido, é bater com vara, entendeu? É bater. Eles apanharam de vara, irmãos. Eles tiravam a roupa da pessoa e batiam na pessoa. Então, olha só. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Preste atenção. O problema é que essa palavra aqui, alegres, querido, ela não diz tudo o que Paulo está dizendo, que Lucas está dizendo, na verdade, porque Atos foi escrito por Lucas, entendeu? Estavam alegres porque Deus os havia. Eu gosto dessa versão mais tradicional, né? E eles se retiraram do Sinédrio, né? O conselho aqui dos líderes judeus, regozijando-se. Sabe o que é regozijar-se no grego? É ficar extremamente alegre. Eles saíram dali
Irmãos, numa linguagem figurada, saltitando de alegria, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por amor de Jesus Cristo, por amor desse nome. Entende? Está sofrendo por Cristo. Eles estavam pregando o evangelho, foram presos, né? Depois de presos, foram açoitados, e depois de açoitados, foram libertados, dizendo assim, vocês não podem mais falar de Jesus. Quando eles, depois que apanharam, que saíram, eles começaram a se alegrar, a sorrir. Eles estavam felizes, alegres, muito alegres, extremamente alegres. Por quê? Porque foram achados dignos, que foram considerados. Deus os considerou dignos de sofrer por amor de Cristo. Quando eu penso nisso, querido, eu penso no evangelho que nós pregamos hoje. Olhe, eu sou um pastor. Eu diria que eu pago um preço alto por manter convicções muito fortes. Eu não prego para agradar as pessoas. Se na minha pregação a mensagem soa consoladora, confortável, sei lá, é porque é a mensagem que está falando, que está pregando isso. Não sou eu que propositalmente coloquei frases de efeito para que você se emocionasse, para que você se sentisse bem. Eu não tenho um compromisso, querido, em fazer você se sentir bem. Eu tenho um compromisso com Deus em expor o evangelho. É lógico que expor o evangelho, muitas vezes, na maioria das vezes, vai trazer consolo para nós, entendeu? Principalmente para nós que temos a nossa fé consolidada em Cristo. Mas eu sei, querido, que muita gente, muitos pastores, na tentativa de agradar as pessoas, eles saem pescando na Bíblia textos que tragam uma mensagem agradável, de vitória, de bênção, sabe? É aquela coisa de dizer, olha, você é vencedor, você é mais que vencedor, você... E aí começa essa linguagem bajuladora muitas vezes, entende? Eu não estou fazendo crítica a ninguém, querido. Eu só estou dizendo que eu não faço isso por causa do temor que eu tenho de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus de anunciar o evangelho. Não importa o que está aqui. Por isso que eu prego da forma como eu prego expositivo, irmãos. Eu nunca estabeleço um tema, eu vou pregar hoje sobre tal tema. Tanto é, os irmãos da igreja sabem que eu não prego em datas festivas na igreja. Dia das Mães, uma mensagem para as mães. Quem é da igreja sabe, eu não faço isso. Uma única vez na minha vida, na igreja, se eu não me engano, duas vezes, na verdade, eu preguei uma vez sobre Natal e, se eu não me engano, uma vez sobre Páscoa, entendeu? Fora disso, querido, não tenho memórias disso. Entendeu? Não tenho memórias de pregar mensagens temáticas. Não gosto. Nada contra, né? Ouço muitas mensagens assim, mas eu, particularmente, por uma questão pessoal, né? Pessoal, minha, com Deus, eu não faço isso. Tá? Então, vou continuar. Olha só. Deixa eu citar aqui alguém que disse o seguinte, olha, veja, irmãos, e isso para mim, isso é evangelho, sabe? É uma mensagem que sacode a gente, que nos desperta, que nos faz perceber o que é o cristianismo realmente, entendeu? Porque ser cristão só em tempos de bonança é bom demais, irmãos. Ser cristão quando tudo vai bem é muito fácil, entendeu? O negócio é quando as coisas apertam. Olha essa frase aqui. Uma frase não, uma citação até grande, na verdade. Alguém disse o seguinte, olha, se havemos de ser cristãos dignos do nome, e se alguma vez tivermos que escolher, devemos permanecer firmes pela causa do evangelho. Se a nossa escolha for entre a nossa lealdade a Cristo e ao nosso trabalho, ou à nossa posição, ou ao nosso emprego, ou a qualquer outra coisa, não deve haver nenhuma hesitação. Se é questão de resistir e ir para a prisão, vou para a prisão. Se é questão de resistir por todos os lados pelo evangelho e de lhe ser leal, ou até de dar minha própria vida, devo morrer alegremente por Cristo. Isso é confrontador? Com certeza, querido. Mas isso desperta em nós o verdadeiro Espírito de Cristo. Afinal de contas, ele morreu por nós, irmãos. Tá? E se você pegar os homens de Deus levantados pelo próprio Cristo na Bíblia, todos eles morreram por nós, literalmente. Por causa da pregação do Evangelho. Paulo aqui foi decapitado por causa do Evangelho, querido. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo por causa do Evangelho. E se você pegar os apóstolos, praticamente todos eles morreram por causa da pregação do Evangelho. Então, queridos, fica a nossa dica aqui, tá? Isso é Evangelho.
Isso é viver à altura, é viver de maneira digna do Evangelho, tá certo? Agora eu vou fazer aqui uma coisa, irmãos. Olha só. Eu vou fazer aqui as lições práticas desse texto, tá? Aí as lições práticas incluem tudo aquilo que eu já falei lá. Como eu já fiz, eu ministrei semana passada, fiz uma recapitulação, eu vou fazer o seguinte, eu não vou demorar tanto, tá? Eu vou realmente, acho que vai dar tempo eu começar a nova ministração. Primeira lição prática daqui, querido. Não queira fazer a obra de Deus num espírito de divisão. O que é isso? É fazer a obra de Deus por contenda. Vocês sabiam que existem pessoas, querido, que elas estão na igreja competindo umas com as outras? E que aquilo que elas fazem, elas não estão fazendo pensando em Deus, mas pensando em si próprios. Entendeu? Há um espírito de competição. Nós temos célula na igreja, e a gente conversa com os líderes, nós paramos até nos reunir por causa dessa questão da pandemia, mas a gente sempre se reuniu, né? E isso era um assunto que de vez em quando vinha à tona. Nós não estamos competindo entre nós. O que nós estamos fazendo é juntando forças, cada líder com a sua célula, para pregar o Evangelho. Nós temos uma meta, nós temos um compromisso. O nosso compromisso é anunciar Cristo. Não importa qual é a célula que vai crescer mais, qual é a que vai multiplicar mais, isso não tem nenhum problema, isso não tem nenhuma, não há nem mérito nisso, na verdade. O que nós queremos é compartilhar o Evangelho. O que nós queremos é que as pessoas ouçam o Evangelho. Se vai ser por meio de mim ou de qualquer outro líder, isso não faz diferença nenhuma, querido. Nós não queremos competir. Nós não queremos saber qual é a célula que levou mais convidado. Não. Eu já vi muito igreja dividida por causa de competição interna. As pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas estão... Isso é curioso, né? Elas estão fazendo a obra de Deus num espírito anti-Deus, num espírito maligno, baseado numa atitude maligna. Queridos, a divisão, ela não pode fazer parte da igreja do Senhor. Não pode. Não é bom, entende? Separação não é boa. Eu podia falar muito sobre isso aqui, podia me estender bastante sobre isso aqui, porque eu vi muito isso de perto, na prática, esse espírito divisório, de contenda, de competição, sabe? Eu não gosto de nada competitivo na igreja, porque as pessoas têm essa tendência de não controlar, né, esse espírito competitivo, daqui a pouco estão brigando, estão disputando, isso não é bom. A igreja ela precisa trabalhar em unidade. A igreja tem que ter uma visão. Não pode haver mais de uma visão na igreja. Todos têm que concordar, todos têm que participar. Se a pessoa não concorda com a visão da igreja, a melhor coisa que ela faz é sair da igreja e procurar uma igreja onde ela concorde com aquilo que está sendo feito lá. Porque você ficar numa igreja, não concordando com a direção da igreja, com o rumo que a igreja está tomando, você vai dar trabalho para a igreja, irmãos. Entendeu? E se você não for um homem de Deus, uma mulher de Deus, é capaz de você se insurgir contra o seu pastor, contra o seu líder, e daqui a pouco você vai atrás de um irmão, começa a falar mal disso, daquilo, entendeu? E cria um espírito partidarista, cria uma facção dentro da igreja e acaba sendo instrumento do diabo, irmãos, porque a verdade é essa. A verdade é essa. Quem causa divisão dentro da igreja não está a serviço do reino, querido. Não está. Tá certo? Olha só. Segunda lição. A unidade do povo de Deus glorifica a Deus. Esse é o primeiro ponto. Isso tem uma subdivisão aqui, tá bom? Mas a unidade do povo de Deus glorifica a Deus. Se não é possível, entre as denominações, pelo menos na igreja local. E me permita falar um pouco sobre isso, querido. Não, eu não gosto muito, é uma coisa assim que me entristece, eu não vou mentir, me entristece. É interessante, querido, como não há unidade entre o povo de Deus. Na verdade, é triste que não haja unidade, entende? Novamente, esse espírito faccioso, entende? Esse espírito partidarista.
a minha igreja, a minha denominação é a melhor, é a única que está certa, todas as outras estão erradas. Se você não faz parte da minha igreja, da minha denominação, você não vai para o céu. E aí começa esse espírito faccioso que tem causado muito, muito problema ao corpo de Cristo, irmãos. Fico pensando numa coisa, né? Um dia todos nós iremos para o céu. Pelo menos eu acho que sim. Como é que vai ser lá, irmãos? Entendeu? Como é que o batista... Não, eu vou para os extremos aqui, mais extremo. Como é que um assembleiano vai viver com um presbiteriano lá no céu? Entendeu? Eu estou brincando, eu estou viajando na maionese. Por favor, é só para enfatizar uma coisa, tá bom? Não pense que eu acredito nisso aqui. Mas pense no seguinte. Será que Deus vai fazer um culto para o assembleiano, para os pentecostais e um culto para os tradicionais lá no céu? Não existe isso, querido, tá? Não existe isso. É coisa nossa, coisa carnal mesmo. É criancice, Paulo diz, é criancice de vocês em 1 Coríntios, entendeu? Mas a divisão, a Maria está perguntando aqui, a Maria Lima está perguntando aqui, né? O que eu acho da divisão dos cristãos, né? Isso fere a unidade? É lógico que fere, entendeu? Não tem como não ferir. A divisão, querida, ela é anti-Deus. Toda divisão é anti-Deus, entendeu? Não há como, querida. Deus pode até se utilizar de uma situação como essa, né? Mas não é plano de Deus a divisão, irmãos. Não é. A igreja, imagine se a igreja fosse unida. E eu não vou nem entrar aqui na questão denominacional. Imagine se a igreja ali, o corpo de Cristo local ali, a igreja local, né, a batista, a assembleia, imagine se a presbiteriana, imagine se os irmãos de uma igreja, eu preguei lá na igreja sobre o poder da unidade. Imagine quando todo mundo numa igreja tem uma missão, todo mundo assimilou a missão da igreja e todos estão trabalhando com um único propósito. Eu digo isso, querido, porque na minha igreja, onde eu estou lá pastoreando, nós não trabalhamos nessa unidade total. Tem pessoas que não se juntam, tem pessoas que estão na igreja, não é que eles são contra, eles estão ali, não se envolvem, entendeu? Não participam. Tem um grupo que participa, tem um grupo que está na linha de frente, mas tem aquele grupo que não está na linha de frente, entendeu? Que não veste a camisa, vai ali uma vez ou outra, mas não se envolve. Eu queria que você entendesse. Viver em unidade, querido, é todos nós adotarmos uma missão. A Igreja Batista Nacional Cairóis, ou a Igreja Batista Cairóis, tem uma missão. Qual é a missão? Fazer discípulos, anunciar o Evangelho. Todo mundo vai trabalhar com esse propósito. Todos nós vamos orar por isso. Todos nós vamos nos esforçar para alcançar o maior número possível de pessoas. Irmãos, a igreja avançaria muito rapidamente. Os irmãos da Cairóis sabem disso. Quando nós estabelecemos essa visão na igreja, o que nós queríamos como igreja, como nós faríamos, e que a maioria abraçou, eles viram o resultado. Foi uma coisa assim quase que instantânea, querido. Entende? Porque quando nós andamos em unidade, o corpo avança muito rapidamente. Agora, quando há intrigas, quando há confusão, quando há disputas, irmãos, quando há competição, aí não tem como andar, tá? Aí não tem como andar. E aí eu volto para essa questão, querido. Eu sei que há internamente, né, é uma coisa maligna, o diabo age mesmo, não tem como. Mas também, querido, externamente, entre igrejas, entre convenções, entre denominações, há muita competição. Há muita competição. E isso não é bom para o reino. Fazer a obra de Deus, querido, num espírito de divisão é problemático, entendeu? Isso não glorifica a Deus. Irmãos, a falta de unidade não pode glorificar a Deus. A unidade glorifica a Deus. E unidade não significa, vou repetir, todo mundo pensar igual. Não é isso, querido. Unidade significa que nós temos uma missão e todos nós concordamos em abrir mão de alguma coisa para que a missão da igreja seja cumprida. Isso é andar em unidade, entendeu? Andar em unidade. A terceira lição, que a nossa lealdade ao Senhor seja maior que a intimidação dos nossos adversários.
Você vai ser zombado, você vai ser escarnecido. Eu sei que ser cristão hoje está na moda, mas há ainda muita crítica, ainda muita gente que não aceita. Eu lembro de quando o Senhor me alcançou, há mais de 20 anos atrás, eu tinha um amigo de farra, amigo de sair os finais de semana, que ele ficou zangado comigo, né? Que ele ficou chateado comigo porque eu deixei de sair com ele, comecei a ir para a igreja, entendeu? Então ele ficou um tempo até sem se falar quase, sem ir na minha casa, sem falar comigo, porque tinha sido alcançado pelo Evangelho, né? E aí ele depois me disse, mas tu é meu amigo de sair agora, tu não quer sair mais comigo. Lógico, se você quiser ir comigo para a igreja, o convite está feito e eu passo na tua casa para ir, mas para sair, para ir para um bar e beber ou para as farras, isso acabou, entendeu? Isso acabou. Então vai sempre haver crítica, querido. Agora, o que eu não posso deixar é que as críticas, que a intimidação, entende? Que o escárnio vindo de fora, às vezes da própria família, me separe de Deus, me afaste de Deus. Isso eu não posso permitir, querido. Não dá para permitir isso, entendeu? Se você quer viver à altura do Evangelho, você vai tolerar essas coisas, você vai suportar a zombaria, o escárnio, vai tolerar as brincadeiras de mau gosto, entendeu? As piadas de mau gosto, as insinuações maldosas ao nosso respeito. A santinha agora só quer saber de... Começa com essas coisas, entendeu? Isso tem que ser deixado... Irmãos, você tem que aprender a relevar isso. Eu posso olhar para mim antes de conhecer Cristo e eu fazer isso. Eu entendo, sinceramente, eu entendo. Eu não me chateia, isso não me afeta de forma alguma. Fale o que quiser. Não me afeta, querido, não me afeta. Me afeta muito bem estabelecida no Senhor. Tá? A quarta lição, né, é a seguinte: você está sofrendo por causa da sua lealdade a Cristo? Alegre-se. Este é um sinal da graça de Deus em sua vida. Olhe, há muita gente que, pelo fato de ser zombado, de ser escarnecido, de ser motivo de piada, vai para Deus meio choroso, meio, mas Senhor, mas por que está acontecendo isso, aquela coisa toda. Querido, se alegre. Isso é bom. Gente, isso é bom, é sério, isso é bom. É muito bom, querido. O ruim é quando escarnecem da gente porque sabe que eu sou cristão, mas me viram numa festa, bebendo, dançando, pulando, entendeu? Não é crente o irmão? Como eu vi lá na festa do peixe, por exemplo. Aí se entristeça, querido, porque você está envergonhando a Cristo. Mas porque você quer viver para Deus, está vivendo a vida reta com Deus, por causa disso você é alvo de piada, irmão, se alegre, celebre a Deus. Né? Você não apanhou não, mas celebre a Deus. Isso é bom, querido, é bom. Se não há motivo para crítica e nos criticam, se alegre. Se não há motivo, irmãos, para apontar o dedo, mas apontam o dedo mesmo assim, se alegre. Isso é bênção, entendeu? Isso é bênção. Olha só, querido, eu vou... São 8h15, não vai dar tempo eu começar aqui, porque eu só vou ler o texto. Então, deixa eu terminar com essa questão aqui, e eu vou fazer uma finalização aqui, tá bom? Viva à altura do Evangelho. Viva em unidade. Irmãos, preze pela unidade. Lute pela unidade da sua igreja. Não dê ouvidos àqueles que vêm fomentar ali no pé do seu ouvido, fofoca a respeito de irmão, ou tentando colocar um contra o outro. Querido, rejeite isso, rejeite essa questão. Sabe, vamos dar uma de crente mesmo, está amarrado, em nome de Jesus. Manda para lá essas coisas, não? Porque não é papel de um crente tentar criar confusão entre os irmãos, tá? Deus odeia isso, o provérbio fala sobre isso, tá bom? Viva um cristianismo autêntico. Aprenda a viver o cristianismo, que a sua vida, que o seu testemunho na comunidade, lá no trabalho, lá na escola, em casa, na vizinhança, na igreja, que as pessoas que olham para você, que convivem com você, saibam que você é diferente. E vou aqui, não é crítica, mas aqui, não é diferente porque se veste diferente.
É diferente, querido, porque tem uma atitude diferente, porque tem um caráter diferente, porque tem um linguajar diferente, entendeu? Porque sabe tratar as pessoas com respeito, sabe lidar com as pessoas com respeito, entendeu? É isso que é característica de um cristão, irmãos. É muito fácil botar uma roupa e dizer que é crente, querido. Muito fácil. Não, coloca lá uma saiona grande, coloca lá uma... Isso é muito... Irmãos, essas coisas encobrem muitas vezes o nosso caráter. Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com as nossas roupas. Há um episódio muito interessante na Bíblia que fala sobre isso. Lembra lá de Samuel? Quando Deus mandou Samuel ungir Saul, Saul era o cara mais bonito da nação, vou colocar dessa forma. Era um cara, sabe, era um símbolo de perfeição, alto, bonito, aquela coisa. Quando Deus rejeitou Saul e disse para Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele escolheria um dos filhos, quando Samuel viu o primeiro filho de Jessé, o cara bonitão, alto, aquela coisa toda, quando ele pôs os olhos nele, Samuel disse, esse com certeza é o novo rei de Israel. O que Deus disse para ele? Samuel, tu está olhando para a aparência, mas Deus não se preocupa com a aparência, Ele olha o interior. Não estou dizendo, querido, com isso, e por favor, é ruim essas coisas, irmãos, é ruim você dizer essas coisas, porque não estou dizendo por isso, querido, que você pode se vestir de qualquer forma. Gente, sabe, caminhar numa linha bem tênue, bem fininha, que qualquer vacilo você cai para um dos lados, para um dos extremos, entendeu? Não. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, significa se vestir dignamente. Tá certo, querido? Ah, pastor, então eu não tenho que vestir uma saiona? Não precisa disso não. Mas eu posso colocar um shortinho? Para quê? Né? São extremos, querido, extremos. E que nós temos assim, são muito tendenciosos. Ou quando não é 8, é 80. Não, nós somos chamados para o equilíbrio. O equilíbrio. Tá certo? Então eu queria deixar essa mensagem a vocês. Viva à altura do Evangelho. Que a sua vida seja um testemunho onde quer que você vá. Que as pessoas, ao conviverem contigo, mesmo que você não abra a boca e diga eu sou crente, que elas vejam em você uma atitude diferente, um comportamento diferente, uma fala diferente, porque esse negócio de crente com palavrões na boca, isso não glorifica a Deus, querido. Qualquer um fala, entendeu? Nossa linguagem precisa refletir quem somos. Lembra lá da nossa administração? A boca fala daquilo que está cheio do coração. Então, nada de palavrão na nossa boca, irmãos. Sempre uma palavra de bênção, sempre uma palavra de conciliação, sempre uma palavra abençoadora. Nada de palavrão, nada de palavras chulas, entendeu? Nada de um linguajar que não glorifica a Deus. Precisamos desse cuidado, irmãos. Assim, nós viveremos à altura do Evangelho. E mais uma coisinha. É bom que a gente conheça a base desse Evangelho, as doutrinas que sustentam a nossa fé, para que nós possamos defendê-la, tá? Lutando juntos pela fé do Evangelho, diz Paulo. Nós necessitamos conhecer essa fé evangélica, essa base que dá sustentação ao que nós cremos, as doutrinas básicas do cristianismo, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre o homem, sobre o pecado, né? Essas coisas todas, isso tem que estar aqui, querido, o tempo todo, na nossa mente, no nosso consciente, entendeu? Para que a gente saiba defender, saiba falar às pessoas, anunciar às pessoas. Eu deixo aqui, querido, essa mensagem a vocês. Minha oração é que Deus abençoe vocês, que Deus possa levar vocês a viver esse cristianismo. Tá bom? Vamos orar então. Pai, te louvamos, te bendizemos, te damos graças, Senhor, meu Deus, por esse tempo na tua presença, aprendendo com a tua palavra, Senhor, sendo ministrados com a tua palavra, sendo exortados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dá-nos a graça não apenas de aprender, mas também de viver à altura desse Evangelho, Senhor. Tome cada pessoa, Senhor, que está agora ouvindo, ou que ainda ouvirá, Senhor, seja aqui no Facebook, seja no YouTube, Senhor, que essas pessoas sejam ministradas pelo Teu Espírito, Pai.
e que, uma vez ministradas, elas possam viver à altura do Evangelho, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.